Depois de postergar por 2 vezes a leitura da CPMI do 8 de janeiro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agora está atrasando a instalação do colegiado. Pacheco ainda não respondeu a uma questão de ordem levantada pela oposição sobre a regra de proporcionalidade dos blocos na comissão. Após ouvir a demanda, o líder do Congresso prometeu resposta, mas não cumpriu. Nos bastidores, a informação é de que Pacheco deve tirar uma vaga da oposição. Vamos a Brasília, então. José Maria Trindade. Afinal de contas, o que é que está por trás dessa demora de Rodrigo Pacheco em fazer com que comecem os trabalhos da CPMI? Salve, Zé, boa noite. É a articulação para dominar o plenário, ou seja, a repetição do que aconteceu ali na CPI da pandemia, né? Muito boa noite, meu caro Vitor, boa noite, Dantas, boa noite, Pavinato, boa noite, Mota, e boa noite a você, que nós temos orgulho de tê-los aqui nos acompanhando nos Pingos nos Is. Olha, a CPI do dia 8 é uma realidade. Ela já está criada oficialmente. Depois da leitura não há mais retorno, é criar. O requerimento foi apresentado com todas as assinaturas, mas não é só isso. Além das assinaturas, tem que ter o orçamento, o prazo de início e de final e, evidentemente, o assunto, né, que deu origem à CPI, o fato determinante. E agora é a fase de indicação dos partidos políticos. E há dúvidas ali sobre o funcionamento dos blocos partidários e esta proporcionalidade sobre a indicação dos integrantes. Eu conversei com vários representantes de um lado e de outro, né? A gente vê claramente de que o governo espera uma maioria ali de 20 dos 32, ou seja, uma maioria massacrante do plenário da CPI. Com a maioria assim não se negocia, apenas passa o rolo compressor, o famoso trator em cima da oposição. Mas os deputados e senadores de oposição ainda acreditam na possibilidade ou de uma gestão compartilhada ou mesmo bater chapa e tentar ganhar a presidência. Mesmo se o relator for aliado de um grupo, não faz nada sem a presidência. É a presidência que marca as sessões, é a presidência que define a pauta de votação, ou seja, um poder muito forte. E o presidente é eleito pela maioria. A gente vê claramente que na Câmara dos Deputados, Arthur Lira já decidiu ali em benefício do governo, dando uma vaga do Novo para o PT. E isto é uma vantagem quando a disputa está aberta assim. No Senado Federal ainda faltam ali algumas definições sobre as indicações. E mais, o prazo para indicação já passou. O presidente poderia, de ofício, indicar representantes para a CPI e fazer a CPI funcionar. Como é? Depois das indicações, o parlamentar mais velho, convoca a primeira sessão e nesta primeira sessão é eleito então o presidente e o presidente elege o relator. Ou seja, há toda a indicação de que tentam ou atrasar ou dominar de tal forma para não funcionar esta CPI importante que vai discutir e avaliar o que aconteceu ali no dia 8 de janeiro. E Roberto Mota, será que vai dar certo essa estratégia? Isso coloca em risco a possibilidade de avanço nas investigações do 8 de janeiro, Mota? Essa presença maior de governistas na comissão pode significar o fim do avanço nessas investigações? Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa querida audiência. Coloca em risco, sim, Brown, mas essa é a primeira ameaça, é o primeiro obstáculo de uma série enorme de obstáculos que os parlamentares de oposição provavelmente vão enfrentar nessa CPMI. Nenhum desses obstáculos vai ser fácil, porque essa CPMI do 8 de janeiro tem uma importância histórica. Não é exagero dizer que o trabalho que vai ser feito pelos parlamentares de oposição nessa CPMI pode mudar os rumos da história atual do Brasil. O país precisa saber a verdade sobre o que aconteceu no 8 de janeiro. Se os deputados de oposição estiverem em minoria na CPMI, esse não vai ser um trabalho fácil. Vai ser preciso muita coragem, muita sensatez e muita responsabilidade. Mas, mesmo que estejam em minoria na CPMI, é importante que os deputados de oposição
saibam que não estarão sozinhos. Com eles estarão milhões de brasileiros que não se conformam com o que está acontecendo no Brasil hoje. E eu me arrisco até a dizer, com eles, com os deputados de oposição nessa CPMI, estará a maioria do povo brasileiro, que espera o dia em que volte a reinar a lógica, a justiça e a liberdade nesse país. Analise agora, Thiago Pavinato. Boa noite, Pavi. Olha, o Mota falava aqui a gente quer respostas com sinceridade. Eu lembrei aqui de uma música, né, era da Carmen Miranda, né? Alô, alô, responde. Se tu gostas mesmo de mim de verdade, alô, alô, responde com toda a sinceridade. Eu acho que esta música da Carmen Miranda representa muito bem esse nosso momento. Afinal de contas, não só na questão do 8 de janeiro, como em tantas outras questões passadas, presentes, e tenho certeza que futuras continuarão sem respostas, e o povo ele vai continuar nesta situação de angústia que serve para tudo, menos para apaziguar, menos para despolarizar, menos para deixar as pessoas mais centradas fora dos campos extremos do diálogo, da conversa, do debate político. Tudo que acontece em Brasília acontece para alimentar os extremismos e para jogar para os extremos aqueles que estão pacientemente esperando por respostas. Eu não tenho dúvida que esse jogo da CPMI do 8 de janeiro, da parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que cada vez mais merece, né, o epíteto, né, o Capacheco, que é presidente do Sem Nada até o momento, porque o Senado ele tem se prostrado de uma maneira bastante evidente ao governo federal. Tudo isso para mim é um jogo da parte dele que tem a ver com a indicação do ministro do STF. Quando a gente olha para Brasília, a gente vê a seguinte cena. Esquematicamente, Brasília está assim. É a CPMI do 8 de janeiro, vinculada à indicação para o ministro do STF, a vaga do Ricardo Henrique Lewandowski, por quê? O Lula quer um nome, o STF quer outro, o Pacheco quer o dele, o Lira quer dinheiro, a Janja quer luxo e o Jaiminho quer evitar a fadiga. Brasília, nesse momento, nesse quesito, naquilo que depende do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nós temos esta morosidade provocada e intencional, porque talvez, penso eu, ele esteja sendo uma peça num jogo de xadrez muito bem jogado pelo governo, movimentando no tabuleiro a vaidade do presidente do Senado, fazendo-o acreditar que, quanto maior for a sua colaboração para que esta CPMI, que tem o condão de mexer com os 3 poderes da República, inclusive o Ministério Público, ele tem as suas chances aumentadas de ser o indicado para o Supremo Tribunal Federal. Aliás, nos bastidores, o que muito se comenta é que a última viagem internacional de Pacheco a Londres, ela serviu eminentemente para que ele fizesse lobby para essa vaga. Então, o que me cheira essa história toda é que ele está sendo manipulado neste jogo de xadrez pelo governo através da sua vaidade. Por quê? E por isso que não se decide logo quem Lula vai indicar para o STF. Agora você, Cláudio Dantas. Boa noite, Dantas. Boa noite, Brown. Boa noite, Pavinato, Mota, Zé Maria e a nossa audiência sempre presente aqui. Bom, o Pacheco já prometeu na reunião que teve com os líderes mais cedo resolver a questão de ordem, responder a questão de ordem do Rogério Marinho até amanhã. Então, esse nó será deslindado a partir de amanhã e muito provavelmente já teremos a
instalação propriamente dita da CPMI na semana que vem. Esse certo atraso, ele naturalmente é estratégico. Estratégico porque o governo vem fazendo muita pressão, não só sobre o Pacheco, mas sobre o Lira. O Lira aproveitou esses últimos dias para substituir um parlamentar do Novo por um parlamentar do PT, lá na base, né, da CPMI do 8 de janeiro. Então isso, o Pacheco quer fazer a mesma coisa, ele quer garantir o Randolph, né, a mudança ali que ele fez de bloco, garantir o Randolph para ampliar o espaço do governo na CPMI. Então, assim, esses dias a mais que eles estão ganhando, adiando um pouquinho a decisão, ele tem um objetivo tático, que é ampliar a base do governo na CPMI, que, como meus colegas de bancada já falaram aqui, eu já repeti outras vezes, é uma CPMI histórica, ela é fundamental, ela é perigosa para o governo e, naturalmente, vai fazer muito barulho. Esta não é a única CPMI, a única comissão parlamentar de inquérito que está parada, que deu uma paradinha. A CPI do MST também. Nós esperávamos que nesta semana já fossem definidos, né, o presidente e o relator, estavam cotados aí o Zucco para a relatoria, para presidir, né, e o Ricardo Salles para ser o relator, mas nada aconteceu. Enrolaram, o Lira viajou, enfim, teve a discussão toda em relação ao PL das fake news. Ontem tivemos marco do saneamento, não quer dizer que os parlamentares não estejam parados, só que essa agenda paralela da instalação da CPI acabou ficando suspensa. Hoje nós temos um dia aqui vazio em Brasília, quinta-feira já não tem mais ninguém, parece sexta-feira, então muito provavelmente a gente só vai ver algum avanço nessas agendas na semana que vem. Agora, eu alerto sempre o nosso espectador, nosso eleitor, o nosso querido pagador de impostos. Mantenham a pressão, porque se vocês se distraírem, olharem para o outro lado, eles vão empurrando com a barriga os temas mais espinhosos, como essas duas CPIs.